Meus irmãos, eu quero trazer para você uma explicação que é muito importante a gente estar sendo orientado e ter sabedoria para entender as coisas. A palavra de Deus nos diz, eu quero ler esse texto aqui, antes de levar essa orientação para vocês, lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, o versículo 4, no versículo 8 e o versículo 9, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente não permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos, versículo 10, nisto são manifestos os filhos do diabo e os filhos de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Nisto se manifesta os filhos do diabo e os filhos de Deus. Observe que a palavra de Deus ela é bem clara. Quando a gente começa a olhar para ela, a gente não é enganado. A pessoa ela só é enganada se ela não quiser estar conduzindo-se pela palavra. A palavra é luz, a palavra é lâmpada, a palavra é esclarecimento, a palavra é liberdade do conhecimento de Deus. É a liberdade que nós temos para conhecer a Deus, é a palavra. As pessoas vivem enganadas porque desprezam a palavra, né? Outros estão vivendo dentro dos princípios das religiões, outros vivem dentro dos conceitos dos homens, dos teólogos, das pessoas a quem eles têm como seu guru, né? Porque a nossa regra, a nossa chave hermenêutica de interpretações das Escrituras é a Bíblia. A nossa bússola, o nosso mestre, a nossa orientação é a palavra de Deus. A autoridade para a nossa vida é a palavra. Eu tenho que me submeter-se à palavra. A palavra de Deus é a minha constituição. Não é? Porque você vê que a constituição dos países são deturpadas, são emendadas. Não é? Já tem o nome emenda. Para colocar o que eles querem dentro da Constituição. Mas a palavra de Deus, que é a Constituição universal, tá certo? Porque cada país tem a sua Constituição. Mas a palavra de Deus, ela é a Constituição universal para todos os povos, todas as nações, todos os reinos, para toda a humanidade. Porque Deus é o ser supremo do mundo inteiro. É o governante, é o soberano de todo mundo. Ele estabeleceu princípios, não é? O diabo que tem deturpado esses princípios e feito as pessoas ir de encontro à Constituição de Deus e transgredi-la, a Constituição de Deus. Não tem como fazer emenda aqui. O homem transgride literalmente a Constituição de Deus para viver a corrupção e a transgressão que vai ser punida por Deus no tempo que Deus determinou que está chegando. Então vamos lá. Se a gente se conduzir pela palavra, nós não somos escravos de religião, nem somos marionetes manipulados por homens, por líderes religiosos. Quantos líderes religiosos surgiram na história da humanidade? Líderes religiosos que tiveram o poder de influência para levar pessoas a se suicidarem, a tirar a sua vida, porque aquele líder religioso orientou que assim era para chegar a Deus, que ia estar no paraíso, como teve uma seita lá no Peru, que houve um genocídio, que morreu, que através da influência desse líder religioso, mais de 800 pessoas se suicidaram, tiraram a sua própria vida tomando veneno, porque o líder religioso disse que aquele veneno ia purificá-los. Quantas pessoas têm morrido no lado espiritual porque estão seguindo a instrução dos seus líderes espirituais e não estão se baseando pela palavra de Deus, mas estão sendo mais fiéis, obedientes aos líderes, ao que eles impõem, estabelecem para as pessoas viverem. Então, no decorrer da história, muitos homens dominavam
a humanidade, estabelecendo suas regras. O próprio Jesus, ele condenou a religiosidade naquele tempo dele, porque os homens estavam seguindo preceitos de homens e não de Deus, tradição. Hoje nós podemos ver o ensino doutrinário católico apostólico romano. Quantas milhares de pessoas estão mortas espirituais dentro desse ensino, porque não se conduz pela palavra de Deus, mas são guiados pela tradição que foi estabelecida por homens, e negam a palavra de Deus, literalmente, negam a palavra de Deus. Aí o diabo, como ele engana, é o pai da mentira, faz as pessoas acreditarem que estão seguindo a Bíblia, porque eles usam a Bíblia e tal, mas estão fazendo tudo o contrário. A sua crença é totalmente contrário à crença que a Bíblia orienta. Então, as pessoas são enganadas porque elas não olham para a verdade de Deus. Elas não param para examinar a verdade de Deus, porque Deus deixou a verdade, não uma verdade. Ele deixou a verdade absoluta de Deus, que está revelada na palavra dele, que é a Bíblia, o livro sagrado, inspirado por Deus através de homens que escreveram, para levar os homens a escrever, mas foi inspirado por Deus. Tudo que foi revelado aqui foi Deus, porque o homem, Moisés, quando revelou o princípio da criação, Moisés não estava lá para ver. Foi Deus que inspirou Moisés a escrever, para que Deus fizesse da humanidade conhecedora da origem do Criador, Ele. Deus usou Moisés para escrever o princípio da criação, para que hoje a gente não viesse ser enganado pela ideia da teoria da evolução, como hoje muitos estão sendo levados por esse ensino, por esse caminho. Mas Deus deixou a verdade aqui, mostrando que existe um Criador, que é Ele, esse Deus, que criou tudo e todas as coisas. E somos originalizados de Deus. Somos criados por Deus, para Deus. Então, os homens não buscam esta palavra que é a verdade de Deus, as revelações que Deus nos deixou para que conhecemos as verdades que a humanidade precisa conhecer sobre sua origem, sobre sua situação, sobre o caminho que deve seguir, sobre o caminho que não deve seguir. Está tudo aqui. Mas as pessoas preferem viver o engano e serem enganadas. Por exemplo, como é que uma pessoa dentro de um ensino espírita diz que está servindo a Deus, se eles estão contrariando o que Deus ensina? Para o homem ser livre e purificado dos seus pecados, esse homem ele precisa crer em Jesus Cristo. E o que é crer em Jesus Cristo? É crer naquela morte que a Bíblia nos relata, que está aqui revelada. Isso é um fato. Isso não é ficção. Isso não é mitologia. Isso é verdade, fatos. Que aconteceu esse homem chamado Jesus. Deus nos revela isso, que ele morreu pelos nossos pecados, para nos purificar e nos fazer aceito por Deus, livrando-nos da nossa culpa. Ele é o nosso advogado. Mas no Espiritismo eles não aceitam isso, eles negam isso. Eles dizem que o sacrifício de Cristo não pode purificar o homem, que o homem tem que ser purificado pelos karmas, porque uma vida só não é suficiente para a pessoa se purificar. Tem que viver várias vidas fazendo bem, fazendo caridade, para depois de muitas vidas vividas chegar à purificação. Esse conceito é maldito, é errôneo. Se os homens conhecessem a Bíblia, se os homens que estão dentro da doutrina espírita olhassem para a palavra de Deus, eles iam ver que a nossa purificação, a nossa remissão, a nossa dívida do pecado ela é paga através de Jesus, na cruz do Calvário, que morreu para sofrer o castigo que nos traz a paz. E eles negam isso. Mas as pessoas estão lá dizendo que são cristãos, negando a Cristo, o sacrifício, as verdades de Deus. Mas o diabo ele é um expert na mentira. Ele faz a mentira parecer verdade e manipula aqueles que estão cegos no pecado, porque ele é o pai da mentira. Mas Jesus veio, Jesus é a verdade, é a luz, ele veio para nos libertar. Então eu quero dizer para você isso: se os homens analisassem as Escrituras, eles não estavam vivendo dentro desses caminhos de maldição, que o final vai ser a maldição para todos, que é o juízo de Deus. Os que vivem no conceito da doutrina, seja espírita, seja católica, seja budista, seja do candomblé, seja da religião evangélica, se viver nos conceitos dos religiosos, vão se perder. Tem que viver nos conceitos da palavra. Bem-aventurado é quem guarda a palavra. Então, o que eu quero dizer para você nessa hora? Eu quero chamar a sua atenção que você deve
usar a palavra para distinguir, discernir o que é de Deus e o que não é. O problema é que as pessoas não usam a palavra, não param para examinar. Aí chega uma pessoa falando em nome de Deus, faz um movimento, diz que é profeta, diz que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, fala umas línguas estranhas, e as pessoas dizem, é o poder de Deus, e não conhece. É enganado, Satanás enganando, levando eles a viverem orientações contradizendo a palavra, mas eles estão lá dando glória a Deus e dizendo, é Deus, é Deus, é Deus, é o poder de Deus. Tem que olhar para a palavra. Até uma pessoa que diz que está em Cristo, a gente quando examina essa pessoa pela palavra, a gente vê se ela está ou não. Porque Jesus disse que pelos frutos nós conheceremos as árvores. E é nesse ponto que eu quero chegar. Tem muita gente aí falando em nome de Deus. Tem muita gente dizendo que é filho de Deus que vai para o céu. Tem muita gente dentro da igreja evangélica falando em nome de Deus, dando testemunho de Deus, mas longe, 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 longe de Deus. Não tem certeza de salvação no seu coração. Não tem vida conduzente com a reta justiça da palavra. Não tem entendimento na palavra. Não tem vida dentro do conceito, dos princípios da palavra. Estão presos nos conceitos da religião. Estão nas devoções religiosas, nos rituais religiosos, nos usos e costumes. O seu entendimento ainda está fechado, corrompido, ainda não nasceu de novo, ainda defende o pecado e vivem o pecado no seu coração. Muitos deixaram até de beber, de fumar, deixaram de sair para as danças, deixaram de usar bermuda, passaram a usar calça, deixaram de usar saia, passaram de usar blusa sem manga, usar blusa com manga até aqui, deixaram de usar roupa no joelho, passaram a usar roupa no calcanhar. Mas isso mostra que não há mudança. Não é por aí que nós conseguimos entender e discernir que uma pessoa é nascida de Deus. Não é pela essa aparência, é pelo entendimento. Muitos estão manipulados, formados pela religião, pelos usos e costumes, mas sua mente está fechada, cauterizada. Quando a gente olha essas pessoas, conversa com elas, fala das coisas espirituais, para elas não tem interesse. Elas não têm entendimento, elas não têm princípios das coisas de Deus, elas não têm convicções, elas não falam com firmeza, elas são indecisas, elas estão pegadas ao que aprendeu na religião, mas não teve a experiência pessoal de um novo nascimento, de uma mente renovada, de uma visão transformada, de um espírito reto. E aí é onde eu vou ler de novo o texto que eu li para você, para a gente falar sobre isso. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aquele que vive dentro do pecado, que vive na prática do pecado, que vive o pecado como se fosse uma coisa correta, certa e perfeita, que muitas vezes vive o pecado e dizendo que Deus está abençoando, esses aí estão ainda na escravidão de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. Satanás é o autor do pecado. E a Bíblia diz que quem comete o pecado é do diabo. Porque o pecado não é uma obra de Deus, é uma obra de Satanás para a humanidade. E tem muita gente que está dentro da igreja, todo transformado exteriormente, mudou as vestes, mudou o caminho, já não vai mais para o bar, vai para a igreja, mas ainda está vivendo o pecado no seu coração, porque a transformação de Deus, ela é principiada no nosso interior, no nosso entendimento, no nosso eu pessoal. Mas ainda vive no pecado, da idolatria, da inveja, dos pensamentos maus, do não perdoar, da ira, da mágoa, da mentira. Ainda estão em pecado. Ainda estão na maldição, ainda são escravas de Satanás. Ah, mas mudaram o caminho, não estão indo mais para o bar, estão indo para a igreja. Ah, não estão vestindo mais bermuda, estão vestindo calça e paletó. Ah, estão andando agora de saia até o cotovelo, até o calcanhar. Mas continua ainda sendo filha de Satanás, escrava do pecado, porque o pecado não saiu do coração. Foi limpo por fora, mas dentro está sujo ainda. E para ser limpo por dentro tem que entregar a vida a Jesus, para ser nascido de Deus, ser restaurado, regenerado, ter o entendimento transformado. E aí sim, essa pessoa pode até não ter paletó, não andar de calça, andar de bermuda. Essa pessoa pode até não andar de saia até o calcanhar, mas anda de saia até o joelho.
mas tem uma mente pura, santa, limpa, purificada, porque foi nascida de Deus, aleluias, foi transformada, restaurada, regenerada, nasceu de novo, um novo nascimento, que não é um transformado e veste. O novo nascimento, ele começa sendo transformado na mente. Na mente. O reino de Deus não é questão de vestir, de comer ou de beber, mas é uma questão no interior. É paz, é justiça, aleluia. É a transformação no interior da nossa alma, do nosso espírito. É o que Paulo disse aos crentes em Roma. Paulo diz: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, aceito, santo, perfeito por Deus, porque esse é o vosso culto racional. Glória. Ele diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que você padeça, mas padecendo na justiça, que você sofra, que você seja humilhado, que você seja rejeitado, que você seja perseguido, mas que você ame o seu inimigo, ore por quem lhe persegue, não devolva o mal com o mal, não guarde rancor no coração, não guarde malícia contra ninguém, não guarde inveja, não guarde idolatria, não guarde feitiçaria, não guarde prostituição, não guarde nenhuma coisa dessa maldita que não agrada a Deus, mas buscar o que agrada a Deus, e só busca o que agrada a Deus quem é nascido de novo, que tem o entendimento transformado e não se conforma mais com este mundo. Então tem muita gente dentro da igreja que está na escravidão do diabo ainda, não foi liberta. E nós, você, meu amigo, que é pastor, que é dirigente, que está na frente de um povo instruindo, você tem que ter sabedoria de Deus para observar na congregação quem realmente tem a mente transformada ou não, quem foi nascido de novo ou não. Nós podemos ver sim, porque Jesus nos deu esse entendimento. É preciso saber qual é a sua congregação, se é de crente carnal ou é de crente espiritual, se estão convertidos ou não, ou se estão só vivendo um paradigma religioso, ou se só estão vivendo a formalidade religiosa, ou se só estão vivendo usos e costumes e vivendo uma vida somente exterior, moldado pelo que conduz e impõe a religião. Temos que ter esse entendimento para salvar essas vidas que estão dentro da igreja perdida. Muitas almas perdidas dentro da igreja. É preciso pregar não mais para o mundo, é preciso pregar para a igreja. Não é que nós não vamos pregar mais para o mundo, sim, mas eu estou aqui mostrando que há necessidade grande de pregar para os que estão dentro da igreja, dentro das denominações, das igrejas locais, para salvar os que estão dentro, porque estão mais perdidos do que os que estão fora. Porque os que estão dentro pensam que já estão salvos, e muitos não estão. Ah, irmão, nós não devemos julgar. Devemos julgar sim pela reta justiça, que é pela palavra. Eu tenho que conduzir, tenho que ver qual é o entendimento da pessoa, qual é o princípio, os conceitos dessa pessoa em relação a Deus. Poxa, peraí, esse conceito não está enquadrando aqui não, essa pessoa está com entendimento errôneo. Essa pessoa pode até não entender, mas se ela está defendendo o erro, ela está guiada pelo espírito mundano. Ela está guiada pelo espírito do anticristo. Ela é escrava de Satanás, está sendo usada dentro da igreja para perverter os que estão vivendo em santidade. Tem que ter cuidado com isso. Você, meu amigo pastor, você, meu amigo que está na frente de uma congregação. Infelizmente, olha, é a verdade que eu vou falar aqui. Infelizmente, tem muitos liderando que não nasceram de novo ainda. Que estão com a sua mente ainda fechada. Estão ainda no pecado, estão escravizados ainda por Satanás. Só tem um conhecimento intelectual da Bíblia, mas não tem uma experiência de transformação. Essa pessoa não vai te dar saúde. O rebanho que está sendo instruído por essa pessoa
não vai ter saúde, porque não vai se alimentar do verdadeiro pão do céu. Porque só pode dar o verdadeiro pão do céu quem comeu dele. Então, desperte. Você, meu amigo, observe aquele que está liderando você, aquele que está lhe conduzindo, lhe ensinando os princípios de Deus, a doutrina. Observe ele também. Tem que ser observado. E a palavra de Deus diz, por quê? Quem peca é do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Ele é o pai do pecado. Ele foi quem lançou, foi quem iniciou o pecado na humanidade. E aqui, eu chamo sua atenção para isso. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Eu quero explicar para você isso. Esse texto da primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Isso não quer dizer, no texto original, não permanece no pecado. Não é que a gente não vai pecar mais. Sim, vamos pecar. Mas não vamos usar essa desculpa para permanecer no pecado. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Ah, eu tive uma raiva do irmão, aí o irmão me advertiu, eu digo, eita irmão, errei, eu pequei. Mas não vou continuar, eu não vou guardar isso não vou permanecer com essa raiva não. Senhor, me perdoa, porque eu tenho entendimento agora que eu não sou mais escravo do pecado. Eu sirvo aqui, aleluia. O pecado não me domina mais porque eu fui liberto para te servir. E essa pessoa entende, ele errou, pecou, mas ele não permanece no pecado. Diferente de outros, que quando você vai até ele, orientar, dizer, irmão, não guarde raiva. Que nada, você diz isso porque você não sabe que foi porque não é você não sabe o que ele fez. Não importa o que ele fez, irmão, tem que cumprir a palavra, é perdoar. E o perdão, ele não tem nenhuma condição, não, é incondicional, o perdão incondicional. Quando essa pessoa ela resiste, essa pessoa não é nascida de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus recebe repreensão. Uma pessoa que você vai instruir ela sobre o erro, essa pessoa, ela vem com braveza, ela vem usando o texto para justificar o erro dela, ela vem usando o texto para tentar combater você. Ela devia, se ela está em Deus, se ela foi nascida de Deus, ela não peca mais, ela não permanece mais no pecado. Se ela for nascida de Deus, ela reconhece, ela abaixa a cabeça, ela ouve e ela reconhece no seu interior. O Espírito Santo vai constrangê-la, mostrando que ela está errada, e ela vai se render ao Espírito Santo e aceitar, porque ela agora não é serva mais do pecado, ela é serva de Jesus. Ela vai se submeter a Jesus e não ao pecado. Mas quando a gente vai repreender uma pessoa dessa, vai orientar, instruir, a pessoa vem com 7 pedras na mão, repreendendo, justificando o seu erro, dizendo não, depois eu volto. Isso é uma estratégia de Satanás na mente dessas pessoas para desvirtuar e para perverter e para contaminar os que estão dentro da igreja para viver esse mesmo conceito. Não, a gente também é frágil, Deus sabe, eu volto, depois eu volto, eu sou um escolhido. Não, eu sou assim mesmo. Eu não aceito repreensão de ninguém. Só Jesus é quem pode me repreender. Mais um erro. Jesus repreende sim, mas por ele ser servo. Jesus pode estar repreendendo você agora, meu irmão. Se arrependa e se converta ao Senhor. Se você permanece no pecado, você não nasceu de Deus ainda. Mas se você peca e reconhece o seu erro e pede a misericórdia de Deus e aceita a repreensão e não tenta combater contra aquele que vem te orientar, e nem justificar o teu erro com textos bíblicos para mostrar que tu conhece, tentando justificar o teu, você não nasceu ainda se você está dentro desse contexto. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus não peca, não permanece no pecado. Por que ele não permanece no pecado? Porque a semente de Deus está nele. O Espírito Santo, que esse Espírito é santo. Ele não é um espírito imundo. Tem gente que diz assim, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou no mundo, mas Deus está comigo. É mentira. Quem está contigo é os demônios imundos, é os seres perversos, é Satanás. Tu voltou a ser escravo do diabo de novo. Toma uma atitude, renuncia, cai em si e volta, reconhece o teu pecado contra Deus e volta, te arrepende, que ele te recebe de volta e coloca as vestes de liberdade no teu viver novamente. Porque quem comete o pecado, quem é de Deus não permanece no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Que semente é essa? É o Espírito Santo que faz o homem resistir ao pecado, que limpa o homem, purifica o homem e torna o homem livre, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E essa liberdade é para não viver mais a prisão, a escravidão do pecado. Aleluias! Glória a Deus!
E tem pessoas que dizem, eu vejo pessoas dizendo, digo, meu Deus, que entendimento errado, está fechado. Ah, eu estou ali no bar, mas Deus está comigo. Ah, eu estou desviado. Pode estar desviado da igreja, porque quem está desviado da igreja local, não tem nada a ver, para o diabo não vale nada não. O diabo está preocupado quem se desvia de Cristo. Mas pessoas que entram na igreja e saem, entram e saem, está nem aí, Satanás já é dele. Já é dele essas pessoas, já é escravo do diabo. Agora, quem está em Cristo, não. Quem está em Cristo, quando se desvia, porque pode se desviar sim. Uma pessoa em Jesus pode se desviar. Mas ela lá fora, o Espírito Santo vai trabalhar nela e ela vai, mesmo ela desviada, ela para ouvir a palavra. Ela não resiste não contra a palavra não. Quem resiste são aqueles que já endureceram o seu coração para o pecado. E a Bíblia diz, não endureceis o vosso coração quando ouvires a voz do Espírito Santo. Tem muita gente endurecendo a voz, endurecendo o coração. O Espírito Santo está falando agora para você, não endureça. Meu irmão, se arrependa, se converta, volta para Jesus. Não torne-se escravo de Satanás de novo, sai desse mundo, porque o diabo conseguiu te escravizar de novo, e ele agora vai botar um jugo mais pesado sobre tua vida. Ele agora vai te fazer executar coisas piores do que antes. Cuidado. É o que Jesus disse. Quando Jesus limpa a casa e aquele homem está limpo, servindo a Deus, que volta novamente para a imundície, ele torna-se agora que nem um porco que foi tirado da lama, foi lavado e voltou-se de novo para se lambuzar. Ele é igual um cachorro que vomita o seu vômito e come de volta. Que imundícia! Olha o que a Bíblia nos fala sobre a imundícia de quem está fora de Cristo. Aquele que estava em Jesus e voltou para o mundo, ele está com mais 7 espíritos malignos aí, fazendo ele agir pior do que era. Eu já vi pessoas assim, irmão, que viviam uma vida terrível, mas se entregou a Cristo, passou a viver uma vida tranquila, até uma vida dando frutos, mas depois voltou novamente para o pecado. E essa pessoa começou a agir, começou a fazer coisas piores do que fazia antes. Isso é notório para a gente. Então quem está em Cristo não permanece no pecado não. Essa pessoa que faz mais de 20 anos que está na igreja, mas não perdoa, guarda raiva no coração, vive fazendo intriga no meio dos irmãos, contenda, fica causando dissensão. Essa pessoa que está dentro da igreja tem 10 anos de igreja, mas ainda é amargurada, a sua alma angustiada, iracunda, se ira rápido, fica com raiva de qualquer coisa, fica causando mentira. Essa pessoa que está na igreja, mas a mente ainda pensa em prostituição, ainda vive na idolatria, deixou as imagens, mas agora passou a idolatrar igreja evangélica, pastor, líderes evangélicos, cantores, grupo. Essa pessoa que vive dentro desses conceitos ainda são escravos do pecado, ainda são filhos do diabo, porque filhos de Deus é liberto. A Bíblia diz, eu estou falando aqui para você essa orientação, que é a palavra que diz: quem comete pecado é do diabo. Porque quem está em Deus, quem foi nascido de Deus, não permanece no pecado não. Aleluia. Ele foi liberto do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Por isso que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um religioso exemplar, mas era escravo de Satanás, porque estava andando contrário ao caminho da salvação, estava andando dentro dos conceitos da religião, do intelectual, da sabedoria humana. Jesus disse: é necessário tu nascer de novo, ter a semente em ti, que vai abrir o entendimento, que vai te dar conceitos verdadeiros da vontade de Deus, que vai te fazer uma nova criatura. Então, queridos, é importante a gente analisar isso. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, eu quero dizer nesse momento, nós temos que ter cuidado, queridos, dentro da igreja, dentro das igrejas locais. Você pode até ficar estarrecido e ficar agora um pouco horrorizado do que eu vou dizer. Dentro das igrejas evangélicas locais, estão ali misturados os filhos de Deus e os filhos do diabo. É preciso ter o discernimento para conhecer aqueles que estão ali para disseminar a semente satânica. O engano, a ira, o falso ensino, o falso conceito, desunião, contendas.
fofocas e muitas coisas dentro da igreja, levando a igreja a permanecer no erro, prostituição dentro da igreja, adultério dentro da igreja, mentiras, ganâncias, cobiças dentro da igreja, fingimentos dentro da igreja. Temos que estar atentos, irmãos, porque dentro das igrejas locais está misturado filho de Deus e filho do diabo. A igreja de Cristo no lado espiritual, ela é pura, ela é única, é a que vai subir, mas a igreja local está misturada. E você tem que tomar cuidado para saber se é filho de Deus ou filho do diabo, se é nascido de Deus ou nascido do diabo. Você vai ver isso pelas suas práticas, pelo seu entendimento, pelos seus pensamentos, pelas suas intenções, pelas suas atitudes. E que Deus possa te abrir o entendimento nesse momento e você ser mais atento e esperto para analisar o que é de Deus e o que não é. Amém? Fica na bênção do Senhor. Evangelista Wellington Ramos, continuadamente até Jesus voltar, levando as instruções que dá vida e conhecimento da verdade de Deus. Fica na paz do Senhor em nome de Jesus.